Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém. Vamos fazer uma oração antes de entrar na palavra. Eu tenho certeza que vai falar no seu coração, vai ter um impacto na sua vida, porque Deus, Ele revela os seus mistérios. E Deus quer falar no nosso coração de uma forma tremenda, que isso fique gravado e que sirva como uma alerta na nossa vida. Pai amado, Pai santo de poder, meu Deus, nós entramos na Tua santa e doce presença em oração para Te agradecer. Obrigado, porque Pai. O Senhor é o nosso Deus e o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, meu Deus, pelas nossas famílias. Obrigado pelos nossos filhos, pela nossa saúde, pelo nosso emprego, pela Tua igreja e por cada irmão aqui, meu Deus. Que o Senhor venha falar com cada um conforme a Tua palavra. Que não seja, meu Deus, uma mensagem do meu eu, mas seja do Teu Espírito Santo. Que fale conforme a Tua vontade e o Teu querer, e que venha fazer, Pai, morada no nosso coração, conforme a Tua palavra. Fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. E amém. A igreja pode ir. Glória a Deus, aleluia. Eu estive meditando na palavra de Deus essa semana e Deus falou algo interessante no meu coração. Primeiro, foi uma meditação que eu fiz. Eu fiquei pensando essa semana, quantas pessoas já passaram pela igreja, pela obra de Deus, e lembrei muitos e muitos irmãos e irmãs que nós tanto temos saudades. E comecei a indagar com Deus, por que tantas pessoas entram e saem das igrejas? E Deus começou a fazer um mover no meu coração e começou a me falar muitas coisas. E eu sempre gosto de pesquisar. Para mim, a internet é uma ferramenta muito abençoada. A internet, ela pode ser uma bênção ou ela pode virar uma infernete na sua vida, conforme o jeito que você usa. E Deus então tocou no meu coração. Eu comecei a pegar testemunhos de pessoas que saíram da igreja. Eu peguei testemunhos, pregações de pastores, e você encontra diversos motivos, uns até relevantes, mas outros meras desculpas para sair da presença de Deus. Uns saem e vão para outros ministérios, fazem parte de outros rebanhos. Outras pessoas acabam ficando como ovelhas desgarradas. E hoje, a cada ano que passa, milhares e milhares de pessoas se convertem a Cristo. Pessoas que sentiram o tocar do Espírito Santo nas suas vidas e começam a ingressar numa igreja cristã ou numa igreja evangélica, porque sentiram a presença de Deus, sentiram o chamado de Deus, do Senhor Jesus, e fizeram a coisa mais certa: é escutar a voz do Espírito Santo no seu coração. Aleluia. Porém, ao mesmo tempo que milhares e milhares de pessoas entram nas igrejas, milhares e milhares saem das igrejas, e isso se torna um círculo de entra e sai. E quando você vê, principalmente nas igrejas de grande porte, aonde são muitas e muitas pessoas, nem se percebe a falta de irmãos, porque acaba tornando um equilíbrio na quantidade. Mas nas igrejas pequenas e médias, você sente, porque o pastor, ele tem um contato direto, ele tem um contato pessoal com cada ovelha, e o pastor conhece as suas ovelhas, e as ovelhas escutam a sua voz. Então Deus falou comigo como um alerta. Eu poderia pegar 50, 70 motivos que as pessoas
dão para sair da igreja, para abandonarem a fé, mas eu foquei em 5 motivos. Eu quero fazer a abertura dessa mensagem com a leitura de 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. No livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Não. No livro de 1 Pedro, Pedro fica lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 5, versículo 8. É um versículo até conhecido na Bíblia, muito lido, e diz assim: todos acharam? Tem na Bíblia? Já. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, correto? Amém. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir firmes na fé, certos que o sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a irmandade espalhada pelo mundo. Amém? Amém. Então esse versículo de abertura, Deus quer nos mostrar que há um adversário, que nós temos um inimigo que não está contente conosco dentro das igrejas. Então ele vai fazer de tudo, de várias maneiras, para roubar sua fé, para tirar sua esperança e tirar sua felicidade. E com o final, tirar você da presença de Deus, tirar você da igreja. Então ele vai usar de todas as formas para quebrar, para roubar a sua fé. E um dos motivos que o Senhor falou no meu coração, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, principalmente no primeiro amor, nós criamos expectativas. Nós criamos expectativas quando nós viemos para a igreja, e nós temos decepções dentro da igreja com irmãos. Nós achamos que vamos encontrar somente pessoas boas intencionadas, pessoas honestas, pessoas maravilhosas, mas de forma geral nas igrejas, nas pequenas, médias e grandes, haverá tanto na pequena, na média e grande, haverá ovelhas e haverá lobos. E isto, os pastores precisam alertar o povo de Deus, que nem sempre vamos encontrar pessoas que podemos confiar, que podemos se abrir os nossos problemas pessoais. E o que acontece nas igrejas? Muitas pessoas começam a fazer negócios umas com as outras, começam a contar casos pessoais, conjugais, e no final acabam se decepcionando com as pessoas. E a Bíblia relata isso, que nós temos que ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda a derredor, querendo e procurando alguém para devorar. O Senhor Jesus, Ele falou na sua palavra: sejam mansos como a pomba, mas prudentes como a serpente. Aleluia. Nós devemos sim confiar em pessoas que nós sentimos pelo Espírito Santo que é de Deus. Mas muitas pessoas se decepcionam na igreja por causa de irmãos, de irmãs, ou seja, quem seja. Quando nós estamos no primeiro amor, muitas vezes uma ingenuidade toma conta do nosso coração.
Porque nós vemos tudo lindo, tudo maravilhoso, mas a palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus, ele sentiu na pele, e quando ele chamou 11 dos seus discípulos, Judas Iscariotes estava com ele. Quem poderia imaginar que Judas era mal intencionado, era ladrão, a Bíblia fala, e que ele seria o traidor de Cristo? Jesus sabia, mas os discípulos ninguém imaginava. E Judas começou com Jesus do começo até o fim, aos seus 30 até os seus 33 anos, 3 anos de ministério, Judas estava ali do lado. E Judas também participou dos milagres, dos sinais que o Senhor Jesus fez. E Jesus o amou incondicionalmente. Aleluia! Jesus, mesmo sabendo que ele o iria trair, de uma forma ou de outra, Jesus o amou e o perdoou. Glória a Deus! Jesus, ele disse assim: sede mansos como a pomba, mas prudentes como a serpente. Mateus 10:16. Há uma parábola em Mateus 13:24, que é a parábola do joio e do trigo, que diz que um homem que tinha a sua plantação, o dono de uma plantação, ele plantou ali a sua semente boa, e ali havia os seus empregados também que cuidavam daquela plantação. Mas quando aqueles empregados dormiram, veio o inimigo e colocou uma semente má, uma erva daninha. E quando passou-se o tempo, o trigo cresceu junto com o joio. E aqueles empregados chamaram o seu dono e falaram: nós plantamos, Senhor, não colocamos ervas boas, como que nasceu essa? E o dono da plantação disse: o inimigo veio e plantou. E os empregados então chegaram e falaram: Senhor, tu queres que nós arranquemos essa erva, essa semente má, essa erva daninha? E o dono da plantação falou assim: não tire, porque se você for tirar o joio, há um risco de você tirar o trigo também. Deixa que eles cresçam juntos, porque na minha grande colheita eu vou pegar o trigo e vou guardar no meu celeiro, e o joio eu vou jogar no fogo que se queima. Então, pela palavra de Deus, nós temos que ter sabedoria, o discernimento de conhecer, observar quem nós confiamos, quem nós nos desabafamos, contamos e confiamos. E eu tenho certeza que aqui na igreja eu posso colocar a mão no fogo por cada um. Aleluia! Pela fé eu acredito aqui que todos aqui são bênçãos de Deus. Quando eu prego isso, eu estou falando no modo geral nas igrejas, porque está acontecendo muito nas igrejas de um entra e sai, porque pessoas estão se decepcionando, muitas vezes com os irmãos, com a liderança, muitas vezes até com as pregações. E nós temos que ter essa confiança na palavra de Deus. Aleluia! E não acreditar em tudo que se prega, em tudo que se fala. Você tem que experimentar e provar na Bíblia o que eu estou pregando, o que eu estou falando, se bate com a palavra da verdade. Aleluia. Nós temos que ter, glória a Deus, discernimento, ser mansos como a pomba, mas prudentes como a serpente. Segundo motivo que Deus falou comigo: as pessoas se desviam da igreja porque elas criam expectativas frustradas. Eu tenho observado nesses 20 anos que se passou que houve uma inversão de prioridade da palavra de Deus. Isso começou lá na Europa, depois passou aos Estados Unidos e agora no Brasil. E boa parte das igrejas brasileiras inverteram a prioridade da palavra de Deus. Hoje se criou uma teologia da prosperidade, aonde se acredita, se fala de um Deus que vai resolver todos os seus problemas.
Um Jesus que vai fazer a sua vida um mar de rosas. Se fazes profecias e pregações que não estão alicerçadas na verdadeira palavra de Deus. Um Jesus que cura, um Jesus que vai resolver tudo na sua vida. E quando isso não acontece, a pessoa acaba se frustrando e saindo da presença de Deus, saindo da casa de Deus. Jesus, certa vez, ele pregou na sua palavra, lá no livro de Lucas 27, 4 e 27, o seguinte: ele falou assim: havia na terra de Israel muitos leprosos, mas somente um foi curado, Naamã. E ele continua falando assim: havia na terra de Israel muitas viúvas, na época da grande seca que houve sobre Israel, mas somente a uma o profeta Elias foi enviado, a viúva de Sarepta. E por quê? Pela fé, pela confiança, pela determinação. Eu não estou dizendo que o Senhor Jesus está virando as costas para os nossos problemas, porque Deus, Ele é poderoso para acabar com a fome do mundo inteiro pela sua palavra, para vencer o inimigo, mas Ele nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos escolher o caminho de Deus ou o caminho da perdição. Deus deu esse livre-arbítrio na nossa vida. Eu quero que você tenha os pés no chão e não acreditar em tudo que se é pregado. Por quê? Há uma falha muito grande em relação às lideranças de deixar nesses 20 anos que se passaram a base bíblica, que é o arrependimento, que é a salvação. Eu tenho que pregar a salvação e não as bênçãos de Deus. Eu tenho que pregar o arrependimento, a mudança de vida, e não o que Deus, o que Jesus pode te oferecer materialmente. Ele é o dono do ouro e da prata, mas o Senhor Jesus disse assim, em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho que ter um foco em Deus, um objetivo em Deus, uma determinação em colocar Jesus como prioridade na minha vida. Independente se o Senhor Jesus vai me curar ou não, se Ele vai me prosperar ou não, se Ele vai abrir as portas do emprego ou não, se Ele vai trazer a minha família para a igreja ou não, se Ele vai arrumar um namorado, uma namorada, eu tenho que seguir Jesus por amor e não por interesse. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus tem que ser a prioridade na nossa vida. Eu vou seguir Jesus, porque o justo viverá pela fé e não por sinais. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 10, versículo 38, o seguinte: todavia o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não se agrada nele. Quantas e quantas pessoas estão vindo para as igrejas com diversos problemas? São crises conjugais, são problemas financeiros, são problemas psicológicos, são situações de enfermidade, de depressão. A pessoa sente um vazio tão grande no coração que, se ela não buscar Jesus, muitas vezes ela vai ao suicídio. E essas pessoas criam expectativas. Elas vão porque prometem curas, libertações, prometem que a pessoa vai mudar radicalmente de vida. Deus vai dar um carro, vai dar uma casa, uma chácara, e as pessoas acreditam pela fé que isso vai acontecer. Mas Deus não trabalha desse modo. Deus, Ele não faz barganha, Ele não faz troca. Você fala: Senhor, eu vou fazer isso, mas o Senhor me dá aquilo. Deus não age dessa forma. Quando Deus vê o seu coração, a sinceridade de o buscar sem interesse, vai buscar por amor,
é quando nós começamos a mexer, a mover as mãos de Deus. É onde Deus começa a fazer um milagre. Aleluia. É onde Ele começa a restaurar aonde precisa ser restaurado. Deus começa a fazer do errado virar certo. E aí você começa a ver, primeiramente, o mover de Deus na sua vida espiritual. Aleluia. Você vai perceber que a sua tristeza já está indo embora. Deus já está enchendo o seu coração com o Espírito Santo. Glória E a Deus. você já tem a alegria de viver. Deus vai começar a agir na parte espiritual. Ele vai fazer um grande mover na sua vida. Aleluia. E aí Ele vai começar a acrescentar na sua vida tudo aquilo que Ele vê como necessidade, como prioridade. Obrigado, Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que o justo, ele jamais vai mendigar o pão, que ele sempre vai ter as mãos de Deus estendidas para te socorrer. Deus nos ama. Aleluia. E Ele está preocupado com a sua salvação. Ele está preocupado com a sua vida espiritual. E nós, pastores, temos que voltar à origem da palavra de Deus, da base da Bíblia, Aleluia. que é a salvação. Você sabe qual foi a primeira pregação de João Batista? Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Do livro de Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia: arrependei-vos, porque é próximo o reino de Deus. Aleluia. Essa foi a primeira pregação de João Batista. Jesus, após o seu batismo, a palavra de Deus diz assim em Mateus 4, versículo 16 e 17: o povo que estava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra e da morte resplandeceu a luz. E daí por diante passou Jesus a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia. Foi a primeira pregação do Senhor Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu, está próximo o reino dos céus. A estrutura da palavra de Deus é a salvação. Desde Gênesis, o Senhor, nosso Deus, está preocupado em resgatar a alma do ser humano. A nossa prioridade está no Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Isso serviu para mim também, porque muitas Aleluia. vezes nós temos dois tipos de levar a palavra. Muitas vezes nós vamos pela emoção e pela razão. E Deus, Ele trabalha na sua palavra pela razão. Então eu sei que muitas vezes a nossa vontade, quem não quer ficar próximo, quem não quer ficar rico, mas a maior riqueza é o direito à vida eterna. Aleluia. Isso Deus nos garantiu lá na cruz do Calvário. Você agora é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Então tudo que é do Pai, você tem direito também. Terceiro motivo, glória a Deus, aleluia, Jesus. Terceiro motivo que leva as pessoas a abandonarem a fé, saindo da igreja: falta crescimento espiritual. As pessoas na sua vida, se elas não tiverem um crescimento espiritual, elas vão ficar pulando de igrejas e igrejas, sem criar raízes. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus, eu falo por mim porque quando o pastor Denilson foi na minha casa pregar a palavra de Deus, aquilo ali para mim foi como um tesouro. Aleluia. Foi uma coisa tão maravilhosa. Aleluia. Que eu não conseguia parar de escutar. Até ele queria ir embora, eu falei: não, pastor, vai ficar mais um pouco. Porque para mim aquilo ali tinha sabor de mel, era uma coisa Aleluia. que alimentava
eu tinha mais vontade de aprender. E quando nós estamos no primeiro amor, eu não perdia um culto da igreja, uma pregação. Aleluia. E outra coisa, quando você está no primeiro amor, você sente um desejo enorme de fazer algo pela obra, ou evangelizar, ou pregar, ou fazer visita, ou fazer parte da oração, ou qualquer coisa na obra você quer estar presente. E arde no nosso coração a vontade de você transmitir o que você está aprendendo de Jesus. Você quer transmitir, contar para outras pessoas esse Jesus que você conheceu. E isso faz parte do primeiro amor. E o primeiro amor é uma fé que nós começamos e ela tem que ser gradativa, ela tem que ser crescente na nossa vida. Aleluia. No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quer dizer, nós temos que ter na nossa vida cristã um crescimento espiritual. Aleluia. Hoje, no primeiro amor, eu estava lá tomando leitinho, mas chegou uma hora que o pastor Denilson começou a dar carne, começou a dar picanha, e eu tinha que digerir aquilo. A palavra de Deus fala que quando eu era menino, eu pensava como menino e tinha atitudes de menino, mas hoje eu sou homem, então o meu comportamento tem que mudar. Aleluia. A minha visão espiritual tem que mudar. Glória a Deus. Eu tenho que ter esse crescimento, eu tenho que acompanhar o que eu estou aprendendo. Porque se um dia aí fora eu pego um mormon, um testemunha, a pessoa fica totalmente perdida na palavra de Deus. Você tem que ter conhecimento. O que a palavra de Deus diz? Em 2 Timóteo, procura te apresentar-te a Deus como obreiro que não se envergonha do Evangelho, mas que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Isso não é só para o pastor, isso é para a igreja, porque Glória a você Deus. agora é um representante de Deus, do Senhor Jesus, no seu trabalho, na sua casa, na escola, aonde você estiver, uma hora Deus vai te usar, e Ele quer que você esteja preparado para isso. Não é só o pastor que Deus usa a sua vida. Você é um instrumento de bênção na mão de Deus. Você, no seu trabalho, muitas vezes vai acontecer situações que Deus vai chamar você, vai tocar no seu coração para você falar uma palavra de Deus, para você falar um Jesus te ama, Deus tem um propósito na sua vida. Às vezes em situações de briga e de contendas, Deus vai te usar. E quantas vezes nós vamos ser omissos ao chamado de Deus? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém. Então, a falta de crescimento espiritual pode tirar e tira as pessoas da igreja. A nossa fé, ela tem que ser uma fé crescente, uma fé dinâmica que vai crescendo a cada dia. E muitas vezes acontece de nós acomodarmos espiritualmente. Chega uma parte da nossa vida que nós já nos contentamos com o conhecimento de Deus que nós adquirimos. Nós nos contentamos com as experiências que nós tivemos com Deus e achamos que a nossa fé já está no nível bom. E aí você começa a se acomodar espiritualmente. E a acomodação leva a esfriamento espiritual e a queda. Então, vamos buscar. Se você não lê a palavra de Deus, tome o costume de ler pelo menos um versículo por dia, a orar, a buscar a presença de Deus, que isso vai fortalecer muito a sua vida espiritual. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz assim em João 5,39: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. O Salmo 1, versículo 2 diz assim: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de Glória noite. a Deus. Aleluia. O Senhor Deus chegou para Josué, no capítulo 1, versículo 8, e disse assim para Josué: não cesses de falar nesse livro, antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então prosperará o teu caminho e serás bem-sucedido. Aleluia. Amém? Amém. Quarto motivo que pode levar a pessoa a sair da igreja: o pastor. Misericórdia. Tem dois sentidos da palavra. Quando nós viemos para a igreja, é comum que nós tenhamos uma admiração pelo homem de Deus, como uma pessoa, um exemplo de fé, uma pessoa de fé inabalável, uma pessoa com muita sabedoria e unção. E muitas vezes nós olhamos como uma pessoa inatingível às ciladas do diabo. E esquecemos que o pastor, ele é um homem de Deus. O pastora ou qualquer líder religioso. Glória a Deus. Nós somos de carne e osso e sujeito a falhas e sujeito a cair se nós não vigiarmos. O próprio Senhor Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor Jesus disse em Lucas 12:37: felizes os servos quando eu voltar e os encontrar vigiando. É lógico que quando você escolhe o sacerdote de pregação, de pregador, é a melhor decisão da sua vida. Amém. Glória a Deus. Porque você está lidando com almas, com vidas. E quando Deus te usa como instrumento, você vê pessoas sendo restauradas, pessoas ali salvas, pessoas transformadas pelo poder de Deus. Isso é gratificante. Por outro lado, quando você começa a mexer nessa parte, você é foco do diabo. Você vira o principal alvo das forças malignas. Então, frequentemente os pastores serão atacados por forças malignas. Só que Deus, conforme a nossa santificação, Ele pode te dar uma bazuca espiritual para você vencer todas as forças malignas. Mas nem todos os pastores buscam a santificação como devia. E muitas vezes nós ficamos vulneráveis à ação maligna. E o que acontece? O pastor, ninguém joga pedra numa macieira se ela não tiver uma fruta. Se tiver uma maçã lá, ninguém é louco de jogar. Se tiver uma laranjeira, não tiver nenhuma laranja, ninguém fica jogando pedra. A pessoa só joga pedra onde tem fruto. O inimigo jamais ele vai se incomodar com uma pessoa caída na fé. É lógico que ele quer que a pessoa continue caída, mas ele vai avançar em quem está dando fruto, quem está mexendo com vara curta. Quando você está pregando, você está mexendo com o inimigo com vara curta, e ele vai vir. Por isso que fala que ele anda ao derredor, procurando como leão, procurando alguém que possa devorar. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Ao seu redor tem um anjo, um querubim te guardando, e ao seu derredor existem forças malignas querendo chegar até você. Só que eles não têm esse acesso porque o anjo não permite. Glória a Deus. Mas quando nós viramos as costas para Deus e os negamos com as nossas atitudes, aquele anjo, ele sai, ele já não te guarda mais, e ficamos vulneráveis. Então, Deus, Ele nos deu poder para enfrentar todas as forças malignas. Aleluia! Mas que nós não devemos brincar com a nossa natureza humana, com a nossa carne. Porque se você for brincar com a sua carne, o diabo vai armar uma armadilha e você vai cair. Então não brinque com a sua carne, porque é a única coisa que Deus mandou a gente fugir. Aleluia! É a única coisa que Deus mandou fugir da nossa carne. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O pastor,
ele é a coluna de sustentação da igreja. Por isso que toda igreja precisa ter uma equipe de liderança, de pastores, porque o inimigo ele pensa assim, como diz a palavra de Deus, ferirá o pastor e as ovelhas se dispersará. Se o inimigo derruba uma coluna da igreja, o templo pode cair. E se a sua fé estiver no pastor, você vai cair. Se você estiver escorado no pastor, você vai cair junto. Porque nós, quando buscamos a Deus, a nossa fé tem que estar no Senhor Jesus. Aleluia. Eu admiro, eu acho um homem de Deus, um homem de sabedoria, mas a minha fé está em Deus. Glória a Deus. Aleluia. A minha confiança está no Senhor Jesus. Porque o homem, por mais que ele busque, ele é falho e sujeito a falhas, a erros, mas nós devemos ser obedientes à palavra do pastor. Obrigado, Senhor. Sobre a sua palavra, sobre os seus ensinamentos, porque ele está transmitindo o que Deus está mandando. Eu conheci um pastor, um homem de Deus muito abençoado, e era uma pessoa até carismática, aquela pessoa brincalhona, aquela pessoa que atrai as pessoas sentem prazer da amizade. E a igreja dele foi tão abençoada que ele teve que fazer 2 cultos, porque não cabia mais gente na igreja. Ele teve que fazer um culto das 6 às 7 e um das 7 às 8, de tanta gente que veio. E esse pastor, ele foi convidado a fazer parte da liderança da Nazareno Central, da igreja central, e foi uma bênção, é um chamado de Deus mesmo, né? E é um homem que maneja muito bem a palavra da verdade, um homem abençoado. Glória a Deus. E o que aconteceu com a igreja? Muitos e muitos irmãos saíram da igreja porque o pastor saiu, mas Jesus está lá. Aleluia. Então, um alerta que Deus dá na nossa vida: não devemos ter preferências de pastor A e pastor B, porque são homens de Deus que estão zelando e orando pela sua vida. São homens de Deus. Eu posso falar melhor ou pior, eu posso me expressar de um jeito, mas são todos homens que estão zelando e orando pela vida dos irmãos e pela igreja. E eu fiquei triste com isso, porque tantas pessoas, nós vamos, e o culto de domingo não pode virar uma rotina na nossa vida, simplesmente um passeio. Tem que ser um encontro todos os domingos com o Espírito Santo de Deus, porque nós precisamos de renovação espiritual, nós precisamos recarregar nossas forças, a nossa fé, para a gente continuar. Aleluia. Um carro, se você não colocar combustível nele, você vai parar na estrada. Muitas vezes você vai ter que... E a igreja é o posto espiritual do Senhor Jesus. Aleluia. É aqui que nós vamos nos alimentar do combustível, um combustível que nos faz crescer. Aleluia. E que nos faz caminhar, e que nos faz vencer todos os obstáculos e dificuldades que a vida muitas vezes nos traz. Nós temos que admirar os nossos pastores e principalmente orar por eles, porque eles carecem das orações. Aleluia. Porque quando você ora, quando você coloca o seu pastor em oração, é como se Deus começasse a brindar a vida dele espiritualmente, fortalecer. Por mais ciladas que o inimigo arme, Deus o fortalecerá. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Louvado seja, Senhor. Glória a Deus. Um dos motivos que levam as pessoas a sair da igreja, que eu percebi, eu vi pessoas falando em vídeos, muitas vezes é a falta de pregações com unção, falta de mensagem ungida pela unção do Espírito Santo. A Bíblia diz o seguinte: maldito aquele que faz a minha obra relaxadamente. Eu tenho que fazer o melhor para Deus. Aleluia. Eu tenho que
preparar o melhor. Quando Deus vai me usar, eu tenho que falar: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Glória a Deus. Né? Eu não posso fazer de qualquer jeito ou da minha vontade, tem que ser da vontade do Espírito Santo de Deus. E hoje em dia, quantas e quantas pessoas estão deixando as igrejas por causa de gritaria, falta de conteúdo na palavra de Deus. A pessoa fica repetindo muitas coisas sem nexo na palavra, enchendo linguiça com as mensagens. Recebe. Nós precisamos receber a palavra pela razão. É lógico que a unção do Espírito Santo tem que estar presente, mas nós temos que ter discernimento pela palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu estava estava vendo um testemunho de um casal na internet, 2 senhores de idade, que eles sentiram a vontade de ir para a igreja, mas saíram por causa da gritaria. Principalmente as pessoas mais velhas, ninguém aguenta barulho excessivo. Até por lei isso é proibido. Nós temos que ter o nosso momento do Espírito Santo, mas tudo com ordem e decência na igreja de Deus, né? E conteúdo. Você tem que ser impactado pela palavra. Você tem que sair daqui alimentado, instruído pela palavra de Deus. Então, falta de pregações com unção, ungidas pelo Espírito Santo, desanimam as pessoas e as pessoas saem da igreja. 5º motivo: Deus falou tremendo no meu coração. Aleluia. Obrigado, Senhor. Falta de resgate às ovelhas perdidas. Lucas capítulo 15, versículo 4 ao 6 diz assim: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la, e quando encontra, coloca alegremente sobre o ombro e volta para casa tão feliz? Aleluia. Amém? Amém. Cada ano que passa, milhares e milhares de pessoas se convertem e vão para as igrejas, e ao mesmo tempo milhares e milhares saem das igrejas, e os pastores estão esquecendo das ovelhas perdidas. Nem toda ovelha que sai da igreja vai para outro rebanho. Muitas pessoas saem da igreja, mas não perderam a sua fé. Ela pode não concordar com algo, mas ela vai para um outro ministério e fala: eu quero fazer parte agora desse rebanho. Mas muitas ficam perdidas, com ovelhas desgarradas, e quando a ovelha está longe do rebanho, ela vira presa fácil para os lobos. E essas ovelhas, muitas vezes eu vou dar conta da vida delas. Muitas vezes essa falta de grupo, um grupo de resgate, onde você liga para a pessoa, aonde você telefona, você vai fazer uma visita, você leva algo que essa pessoa está precisando, uma palavra de amor e de conforto. Muitas vezes a pessoa está na igreja com tantos problemas e a pessoa se sente abandonada. Às vezes a pessoa está passando por problemas psicológicos, problemas financeiros, problemas na família, e ela acha que ninguém liga para ela, que ela está no esquecimento, ninguém tem importância, e muitas vezes ela procura o isolamento e acaba saindo da igreja. Mas esse resgate das ovelhas perdidas é um projeto que está no coração de Deus. Deus se importa com cada uma delas. E Ele diz: eu mesmo vou procurar e vou buscar as minhas ovelhas, porque elas necessitam da salvação. Mesmo desgarradas, nós temos que ter esse cuidado com as ovelhas que nós perdemos. E isso é uma falta grave na maioria das igrejas no país, aonde se vê, principalmente nas grandes. Já passei em igreja grande, porque para Deus
Ele não quer ver quantidade de pessoas, Deus quer ver a qualidade. Muitas vezes nas igrejas enormes, de grande porte, você vê tantas pessoas, milhares de pessoas, e você não consegue cuidar, você não consegue conhecer a vida de cada uma das pessoas. Então, você também faz parte do resgate de Deus. Pega o telefone e liga para um irmão que você vê que alguns cultos não está vindo, está desviado. Aleluia. Tem uma palavra de conforto. Jesus te ama, você é importante para Deus. Glória a Deus. Eu te amo no amor de Jesus. Você faz falta lá na casa de Deus, lá na igreja. E você vai ver como Deus começa a operar na vida das pessoas. Obrigado, Senhor. Então nós precisamos resgatar aquelas que estão perdidas, porque isso é um projeto do coração de Deus. Glória a Deus. Amém? Louvado seja, Senhor. Glória a Deus. Por mais motivos que nós tenhamos para sair da igreja, nenhum é justificável para sair da presença de Deus, do amor de Jesus. Muitas vezes a nossa decepção é com homens sujeitos a falhas, a erros, como Elias foi, como Eliseu, grandes homens de Deus, que serviram ao Deus Todo-Poderoso, mas eram de carne e osso. E muitas vezes nós colocamos a culpa em Deus. Deus nunca nos fez mal algum. Aleluia. E muitas vezes nós colocamos a culpa em Deus, ou tentamos punir Deus com as nossas atitudes. Deus te ama e sempre te amará. Obrigado. E nós que muitas vezes viramos as costas para Deus, mas Deus sempre está de braços abertos para nos amar. Aleluia. Alegrei-me porque o meu filho amado está de volta. A pessoa que te ofendeu, que te magoou, ela necessita da sua oração. Perdoe ela. Quebre essa barreira. E se foi você que magoou, quebre essa barreira, peça perdão, use o dom da humildade. Aleluia. Porque Deus, muitas vezes, Ele não olha quem está certo e quem está errado. Ele olha para quem está tendo humildade no coração. Glória a Deus. Porque Deus quer ver a reconciliação, Deus quer ver o perdão, e o perdão verdadeiro, não aquele só de boca, de palavra, mas aquele de atitude. Aleluia. Você pode não concordar. Eu quero orar para finalizar essa mensagem por você que está com o pensamento de desistir. Sem perceber, o inimigo colocou na sua mente para você sair da igreja. Talvez você não concordou com algo, alguma coisa que você julga ser errado, mas Jesus diz que perfeito seremos somente no céu. Aleluia. Aqui o pecado, o Senhor Jesus dizendo: aqui no meu reino o pecado não habitará, e aqui não haverá choro nem pranto. Aleluia. Aqui haverá somente a paz, o amor, Aleluia. e a felicidade. Eu sou perfeito. Glória a Deus. Aí na terra, aonde há imperfeição, muitas vezes você vai ver coisas erradas, mas vocês são imperfeitos, mas eu habito no meio de vocês. Aleluia. Então, não procure muitas vezes tirar o cisco do olho do seu irmão. Coloque um colírio espiritual no seu e com muito amor depois ajude o seu irmão a corrigi-lo. Aleluia. Porque eu habito no meio de vocês. Glória a Deus. E o meu amor vai se aperfeiçoando Glória a Deus. na sua fraqueza. Quando você olhar para um grande jardim e ver grandes flores, não olhe somente para os espinhos,
mas toque naquelas rosas bonitas, naquelas pedras, naquelas flores maravilhosas que eu criei. Glória a Deus. Porque os espinhos vão te machucar. Não saia da minha obra. Aleluia. Eu tenho visto a sua oração e tenho visto as tuas lágrimas. E te digo, não desista, porque no final a tua vitória vai ser grande. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos dar uma salva